Obrigado, presidente. Obrigado a todos e todas. Boa tarde. Aí eu cumprimento a todos na pessoa do senador Exalcido, do senador Flávio aí presente. Cumprimento também o doutor Vitor, doutor Felipe, professora Denise, que estiveram aqui antes na tribuna e que facilitaram efetivamente aqui a nossa manifestação, senador. E o que o Conselho Federal traz são questões práticas e desafios práticos relativos à prestação de serviços. Então, é uma preocupação recorrente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil essa questão. A primeira é a questão da transição da reforma. É lógico que a reforma, presidente, trouxe avanços significativos, mas a transição para essas novas regras, principalmente para os prestadores de serviço, será algo extremamente complexo, em razão aqui do longo tempo de duração. E um exemplo claro ilustra essa nossa complexidade é a possibilidade, por exemplo, de reequilíbrio dos contratos administrativos, permitindo repasse automático de efeitos tributários em contratos firmados com entes públicos, por exemplo, que está previsto na Lei Complementar 68. Então, por exemplo, nessas contratações, poderá haver debates sobre a diferença entre o preço e a matriz de custo do prestador. Então, essa já é uma situação que indica uma grande possibilidade de aumento do contencioso em contratações com entes públicos, o que deixa uma grande preocupação na sociedade e no Conselho Federal da OAB. Um outro ponto, presidente, é a exportação de serviços, que a reforma ela sempre foi divulgada com a promessa de que as exportações seriam desoneradas. No entanto, o texto da reforma ele não reflete plenamente essa expectativa. Por exemplo, para mercadorias, a desoneração da exportação é clara. Contudo, para serviços, o texto repete a problemática já existente no ISS. Ou seja, adotou-se um modelo que herda aqui os mesmos problemas do ISS, o que tem gerado grandes questionamentos no judiciário e continuarão gerando, que é o critério aqui do resultado jurídico do serviço. Então, nós do Conselho Federal já estamos prevendo aí longas disputas judiciais acerca desse tema. Um outro ponto, e os colegas falaram muito aí de crédito, comprovação e de determinados setores, vi o Ibram falando, o Vitor falando sobre as bebidas açucaradas, mas uma questão que preocupa a todos aqui é o crédito apenas após a comprovação do pagamento. Para prestadores de serviço, a reforma tributária ela estabelece que o direito ao crédito só poderá ser exercido após a comprovação do pagamento pelo fornecedor. Isso é uma obrigação negativa. O prestador de serviço aqui ele vai ficar dependente do fornecedor para que este efetue o pagamento pelo serviço e o recolhimento do tributo, permitindo que só assim o prestador possa tomar o crédito. Ou seja, se esse modelo realmente funcionar, esse problema do split, esse problema pode ser mitigado. Entretanto, é crucial que a reforma tributária preveja mecanismos absolutamente claros para resguardar o prestador de serviços aí, caso o split não ocorra. E essa é uma questão que pode aumentar o custo de todas as prestações de serviços e aumentar e muito a litigiosidade no nosso país. E isso tem uma indicação direta com todos os setores aqui falados, o setor da mineração, que é tão importante no Brasil e competitivo, o setor de bebidas, Felipe falou aí da questão do petróleo, são questões que a prestação de serviço vai ser extremamente onerada. Outra questão é, para os prestadores de serviço, e que o Conselho Federal tem muita preocupação, crédito sobre despesas de saúde dos empregados. A reforma, ela exclui, senadores, a possibilidade de crédito relacionado à despesa de saúde dos empregados. Por outro lado, vale destacar que essas despesas representam uma das mais
significativas obrigações financeiras para os empregadores. Ou seja, dessa forma é fundamental e à medida que se impõe que determinadas despesas dos prestadores de serviços sejam elegíveis para gerar esse crédito. E aí, mais uma vez, o Conselho Federal destaca que o direito ao crédito, fundamentado no princípio da não cumulatividade, ele terá menor relevância para prestadores de serviços em comparação a outros setores. E esse é um ponto importante. O nosso país é um país que tem predominância pela prestação de serviços. E esse benefício oferecido pelos empregadores, por exemplo, na forma de planos de saúde, contribui para a redução de gastos do SUS. Uma vez que empregados aqui, eles têm acesso a cuidados médicos por meio de plano de saúde específicos, o que deixa o SUS um pouco menos sobrecarregado. Esse crédito sobre essas despesas de saúde, eles são essenciais na visão do Conselho Federal para que se harmonize ou para que se equilibre essa relação. Um penúltimo ponto aqui, senadores, é a questão da não cumulatividade. A não cumulatividade aqui é um princípio fundamental da reforma, é um princípio que o Conselho está a todo momento reiterando e é imprescindível que ele seja rigorosamente respeitado e os créditos sejam devolvidos aos contribuintes. Isso é questão de segurança jurídica, de respeito àquilo que já está posto, ou seja, o crédito ser efetivamente devolvido. Por isso o PLP aqui ele deve prever mecanismos que garantam a devolução dos créditos, especialmente caso a administração fiscal não faça dentro do prazo estabelecido, 60 dias, lá previsto no artigo 58. Hoje, nós não temos mecanismos efetivos, senadores Alci, que garanta essa devolução dos créditos. Então, os prestadores de serviço ficarão absolutamente, me perdoe a expressão, no limbo. E quando e se a administração quiser devolver. Então, é de suma importância manter essa vigilância na implementação desse princípio, e especialmente no que diz respeito ao setor de prestação de serviços, que é o que será mais impactado na reforma hoje em dia. E, chegando aqui às considerações finais pelo Conselho Federal, o IBS e a CBS ele tem o potencial, lógico, de simplificar drasticamente o sistema tributário brasileiro, mas há desafios importantes a serem implementados, ou há desafios importantes na implementação do IBS e da CBS. Caso a legislação tributária não seja transparente e simples, o contencioso tributário, professora Denise, terá potencial de aumentar e se tornar ainda mais complexo do que é hoje. A transação para um novo sistema será absolutamente desafiadora. E os contribuintes brasileiros, todos os contribuintes aqui que falaram anteriormente aqui, eles não são mal pagadores, muito pelo contrário. Hoje o contribuinte brasileiro, muitas vezes ele não sabe o que ele deve pagar em razão da complexidade do próprio sistema. E o setor de prestação de serviços enfrentará não apenas um aumento expressivo da carga tributária, mas também obstáculos práticos que podem impactar, senador, a sua operação. Então, o Conselho Federal agradece aqui a oportunidade de estar mais uma vez aqui defendendo tanto os aspectos de segurança jurídica e os aspectos da prestação de serviços que impactam a todos os contribuintes brasileiros. Muito obrigado, senador.